Bem-vindos todos a mais uma preleção aqui do nosso Centro Espírita da Consolação. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos inicialmente fazer a nossa prece, agradecer a Jesus por nós podermos estar aqui participando desse encontro, estudando, refletindo sobre os seus ensinamentos e pedir a proteção do plano espiritual para que nós possamos compreender com toda clareza os ensinamentos do capítulo de hoje. Nesse capítulo, Kardec ele reúne num único título 3 das bem-aventuranças que Jesus propõe no Sermão da Montanha, né? Então ele vai falar: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 4, 6 e 10. Ou seja, Kardec pega essas 3 bem-aventuranças e transforma num único título, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem perseguição e tudo isso. O item que nós vamos comentar, Kardec vai falar dos motivos de resignação. Resignação o quê? Resignação às nossas aflições. Nós estamos aqui encarnados aqui na Terra e ninguém aqui está no mar de rosas. Todos nós temos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas expectativas, as nossas ansiedades. Então, Kardec vai nos mostrar nesse item o porquê de nós sermos resignados a todas essas coisas. Para a gente entender o porquê da resignação, nós temos que voltar lá para o item 3, que ele vai falar da justiça das aflições, da justiça das nossas dificuldades. E por que essas dificuldades são justas? Porque todas as nossas ações têm consequências. Tudo que a gente faz tem consequência. Se a gente faz coisa boa, a consequência é boa. Se a gente faz coisa não muito boa, a consequência não é muito boa. Então, as nossas aflições, como conclusão lógica, as nossas aflições, as nossas dificuldades são os resultados de coisas não muito boas que nós fizemos. E por que essas dificuldades vêm? Elas vêm para nos mostrar o caminho certo, né? Nós temos que eliminar essa ideia de que o sofrimento é castigo. Não é castigo, Deus não castiga. Deus usa dos recursos que nós temos aqui na Terra para trazer lições para nós melhorarmos, para nós aprendermos. E a gente só aprende com a dificuldade. Isso é uma característica nossa em todos os setores, né? Encarnados ou desencarnados, só a dificuldade é que nos ensina o caminho certo. A gente erra, sofre as consequências do erro e depois procura fazer certo, não errar mais para não sofrer mais. O grande ensinamento de Jesus, né? Vai e não peques mais, né? Então, é esse o sentido. Não faz mais coisa errada para não ter mais consequência de sofrimento. E daí fica fácil entender os motivos de resignação, porque se nós estamos passando pela dificuldade para aprender a corrigir erros que nós cometemos, nós temos que nos resignar a essas dificuldades. E resignação não é subserviência, não é passividade. Resignação é compreensão. É saber por que nós estamos passando pelas dificuldades, entender essas dificuldades e, importante, superar essas dificuldades. Não é importante lutar contra as dificuldades, não. Nós não temos que nos deixar destruir pelas dificuldades. É que eu errei, não. Então agora eu estou sofrendo, então deixa. Não deixa não. Nós vamos fazer todo o possível para superar, para neutralizar essas dificuldades da melhor maneira possível, né? Então é isso que Kardec fala aqui no item 12 desse capítulo, que a dificuldade, a resignar-se à dificuldade, essa compreensão que nós temos que ter do porquê das dificuldades que nós sofremos, é que vai nos levar ao aprendizado, né?
E então, e ele dá um exemplo, ele fala assim, vamos para a vida material, nós estamos devendo uma quantia em dinheiro, e aquele credor fala assim, se você me pagar tudo hoje, eu diminuo a sua dívida? Quem não se esforçaria para conseguir o dinheiro para pagar parte da dívida e ficar livre dela? Né? No plano espiritual a mesma coisa. Se nós passarmos resignadamente pelo sofrimento, pela dificuldade, nós conseguimos superar mais rapidamente os efeitos dos nossos erros. Né? Se nós reclamarmos, se nós pedirmos satisfação para Deus pelos nossos sofrimentos, nós estamos perdendo a oportunidade de aprender a lição. Né? Então, é esse o ensinamento desse item aqui. Mas aí vocês podem perguntar, não, mas como assim reduzir o sofrimento? Né? O que nós temos que fazer para diminuir a dívida? Nós só diminuímos a nossa dívida quando nós auxiliamos o nosso próximo. É o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. E é pela caridade, não só o gesto caridoso, não só o gesto generoso, mas o sentimento da caridade. É um sentimento que nós temos que aprender a perceber em nós e pôr em prática para auxiliar o próximo. Então, exercendo a caridade, exercendo o amor ao próximo, exercendo a prece pelos necessitados, as vibrações pelos necessitados, nós estamos contribuindo para minimizar as nossas dívidas com a nossa existência, né? Com as coisas que nós já praticamos e que precisam ser corrigidas. E tem, nesse mesmo capítulo, tem um outro item mais adiante que fala da verdadeira desgraça. É interessante a gente ler também, porque esse espírito vai dizer que a verdadeira desgraça não é o momento que nós estamos passando pela dificuldade, mas é o momento em que nós estamos criando as situações que nos levarão às dificuldades. Então, quando nós erramos, que é o momento mais difícil, que é o momento mais doloroso, agora, com as dificuldades, com o sofrimento, nós já estamos passando para uma outra etapa, nós já estamos aprendendo, nós estamos superando um caminho, superando uma dificuldade. Então é esse o ensinamento desse item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos então fazer as nossas vibrações, que também é um gesto de caridade, que é uma forma de nós começarmos a exercitar a nossa caridade, vibrar por toda a humanidade, por todos os necessitados, por todas as pessoas que estão passando por necessidade, para que eles tenham essa compreensão, para que eles tenham esta resignação de compreender o porquê de todos esses sofrimentos. Vamos vibrar pelo nosso país, vamos vibrar pela nossa família, pelos nossos parentes encarnados e desencarnados. Vamos vibrar por esta casa espírita que nós frequentamos e que nos dá esta oportunidade de trabalho, de estudo, de reflexão, e vibrar por nós mesmos, para que nós tenhamos força e resignação para superar e compreender as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, esteja conosco, agora e sempre também. Graças a Deus.